Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Shwara Om. Bem-vindo a todos. Beleza do Gita. Ok. Capítulo 13, nós estamos concluindo o finalzinho do resumo, né? Então, nós estamos revendo a parte final, né, das respostas de Krishna para as questões apresentadas por Arjuna. Fundamentalmente, as questões eram três, né? Diversos termos técnicos sânscrito, mas questões eram três, né? O que é o espírito realmente, o que é a matéria e o que é o conhecimento. Então é muito curioso, né? Porque nós temos três princípios que Arjuna, ou que Krishna Guru, né? Ele decidiu elaborar, né? Alguns textos, alguns comentaristas, estudiosos dizem que alguns dos Gitas, as três, essas cinco, seis questões apresentadas por Arjuna não existem realmente, foram editadas mais tarde para criar um link entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Muito embora Krishna Guru seja livre de falar daquilo que ele queira falar. Mas eles criaram um link, né, ou de um modo ou de outro, bacana, porque Arjuna, após estar quase que totalmente convencido a respeito da validação, né, e do valor deste autoconhecimento, segundo essas escrituras, ele ainda apresentou algumas dúvidas. As dúvidas eram o que é o espírito realmente, eu quero entender, e ele apresentou dois termos, né, relativos, referentes a esse, ou três termos referentes a esse princípio. Espírito, alguns termos referentes ao prakriti, que é a matéria, e o que é o conhecimento. Então, o que eu quero salientar aqui é o que é o espírito, o que é a matéria e o que é o conhecimento, né? Então, o que é o conhecimento? O que é, né, o significado, né, que está por trás de todas as palavras, frases e conceitos apresentados por essa escritura de conhecimento? Isso aqui não é uma escritura de ação cujo resultado é uma experiência, né? Mas aqui é uma escritura de conhecimento cujo resultado é simplesmente um conhecimento que é dito ser o único conhecimento que resolve a problemática do jiva humano, né? Então, o que é o espírito, o que é a matéria e o que é o conhecimento. E aí o Swami, aí o Krishna Guru, ele apresenta o conceito de Yana, não simplesmente como Atmayana, né? Mas ele apresenta como as virtudes necessárias para a assimilização, a internalização e a retenção do Atmayana. Então, quais são as virtudes necessárias, quais são as qualificações, né? Então, as qualificações, elas fundamentalmente são os quatro Ds, como nós sabemos, né? Simplesmente a capacidade de discernir, determinar, discriminar a faculdade intelectual humana, né? E depois uma outra capacidade, uma outra qualidade, outra virtude. Tem uma série de virtudes que conduz a essa virtude ou qualificação, que seria o desapego ou a despaixão, né? Ou em sânscrito, vairagya, né?
não apego, não dependência, né? Então, nós temos a discriminação, nós temos a despaixão ou desapego, depois nós temos o Dharma, um valor enorme, e a observação, disciplina de observação daquilo que é o Dharma. Então, todas essas qualificações que concluem com um desejo intenso pelo autoconhecimento devidamente internalizado, né? Esses quatro Ds, né, são aquilo que representam essas virtudes ou qualificações necessárias para que a gente tenha sucesso neste processo de Atma Vichara, investigação a respeito da natureza do ser, né? Então, nós vimos tudo isso, né? Então, depois de Krishna ter explicado todas essas diferenças em termos técnicos, em termos fundamentais, né, do significado de tudo isso, etc., e o modo por que esse conhecimento é o único conhecimento realmente que resolve a problemática do jiva humano, após ele ter dito tudo isso, ele apresentou a lista das sadhanas, como nós sabemos, né? E tudo bem, a gente sabe de tudo isso, agora o que que eu posso fazer para obter tudo isso, né? Então, como nós sabemos, o, o Vedanta, a sadhana do Vedanta, é uma sadhana diferente, porque a maioria das sadhanas, elas envolvem ações para produzir um resultado, tá? As ações, como eu costumo dizer, elas podem ser mentais, verbais ou físicas, ou uma combinação de todas as três, ok? Ou todas, ou duas dessas. Então, nós temos ações que produzem resultados, né? E a assimilação desse conhecimento revelado pelos Upanishads é uma sadhana que envolve estudo, reflexão e contemplação, tá? Então, qual é o resultado deste estudo, contemplação e reflexão e assimilação e internalização? É um conhecimento firme, é um conhecimento não sujeito ao esquecimento, ao apagão, né? Como às vezes nós dizemos. Então, este conhecimento, ele é obtido através de uma sadhana específica, que não é uma sadhana que envolve ações meramente mentais, verbais ou físicas, mas uma sadhana que nós praticamos através do intelecto. E como é que você vai praticar o Vedanta? O Vedanta não é teoria e prática. A prática do Vedanta simplesmente é uma contemplação constante a respeito dos ensinamentos, até que esses ensinamentos se tornem vivos e firmes em nossas mentes. Então, a sadhana do Vedanta é uma lembrança constante daquilo que nós somos, até que essa lembrança ela já não seja mais sujeita ao esquecimento, entendeu? Então, a gente vem para as aulas, a gente faz o Shravana, a gente faz um Manana, a gente faz um Nididhyasana aqui. Como eu digo, não existe uma linha muito tangível dividindo esses três aspectos da sadhana upanishadica, mas, fundamentalmente, a prática do Vedanta é um esforço para que nós possamos lembrar desses ensinamentos, que é lembrar simplesmente daquilo que eu sou. Se vier a dúvida, você lembra dos ensinamentos que, logicamente, apoiam essa conclusão inequivocável, tá? A prática do Vedanta é a lembrança constante até que a nossa real natureza, como a consciência livre, independente de tudo, já não seja sujeita ao esquecimento, portanto, ela já não requer uma disciplina de lembrança, lembrança, lembrança. Ela se torna espontaneamente lembrada, porque ela está viva em nossas mentes. Você entende, Betânia? Ok. Então, nós estamos vendo as sadhanas e depois quais são os, os palans, os frutos, o resultado, o benefício, né? Então, o benefício fundamental é derivado da conclusão de que eu não sou a matéria sujeita ao nascimento,
vida, crescimento, declínio e morte, mas eu sou o espírito por trás, entre aspas, desta matéria, né? Então, esta convicção a respeito do que você é o que neutraliza ou minimiza, né? Largamente minimiza, porque, como nós sabemos, aquele que tem esse conhecimento firme, sempre presente, ainda assim pode levar um susto diante de determinadas circunstâncias. Mas, como é sempre dito em nossas escrituras, o Yanni é aquele que se recompõe rapidamente, entendeu? Essas dúvidas surgem raramente, menos frequentemente, menos profundamente, e a recuperação é muito rápida, né? O Yanni é aquele que se recompõe rapidamente e diz: oh, ó, agora é uma situação que eu preciso usar o Atmayana como um escudo protetor. Vou me proteger de quê? Da noção de que eu sou o corpo mortal, né? Então, é o meu escudo protetor que, de vez em quando, devido à nossa natureza humana e os nossos instintos humanos barra animais, de vez em quando pode dar um sustinho no Yanni, mas o Yanni se recompõe rapidamente, né? Então, quais são os frutos de tudo isso é o tema da onde iniciamos hoje, né? Então, nós vimos todas essas disciplinas, os 4Ds que nós vimos, né, brevemente, né, expostas, né, a discriminação, desapego, desejo, né, isso tecnicamente é chamado de sadhana katustayam, né, sadhana são as quatro qualificações necessárias, ou treinamentos necessários, ou melhoramentos necessários para o autoconhecimento. Essas qualificações ou esses valores, né, ou essas virtudes, elas às vezes elas são ampliadas em outros textos, apresentam uma lista de 10 e outras vezes uma lista de 15. Tem autores que fazem listas até mais amplas, entendeu? Dependendo se você for esmiuçando tudo isso, né? Mas fundamentalmente é um processo através do qual a observação do Dharma, a compreensão do relacionamento com o Criador e etc., a atitude vai se desenvolvendo, o espírito do Karma Yoga vai se desenvolvendo, a purificação ela vai crescendo, 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 né? De tal modo que a discriminação vai melhorando, né? A despaixão, o não apego, o desapego vai crescendo, né? A observação do Dharma vai se tornando mais natural e o desejo pelo autoconhecimento devidamente estabelecido vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, consumindo as energias que nós desperdiçamos, correndo atrás de outros objetos de desejo. Então, Sadhana Katustaya Sampati é aqui, é simplesmente apresentada nesse trecho do capítulo 13 como virtudes, valores ou qualificações. Então, nós praticamente concluímos o resumo do capítulo 13, mas nos últimos versos do capítulo 13, do 25 ao 35, Krishna Guru quer concluir esse ensinamento falando sobre o quê? O famoso benefício ou ganho, né? O que que existe nisso para o Jiva? O Jiva tem que fazer um esforço enorme para purificar, crescer, refinar, para depois obter esse conhecimento e firmar esse conhecimento de modo que ele esteja sempre presente, protegendo o Jiva humano de grande sofrimento sansárico, né? Então, quais são os frutos? Os frutos são sempre apresentados porque nós precisamos de motivação, nós precisamos de qualquer coisa que nos motive, nos inspire a nadar contra a corrente do samsara. A corrente do samsara é uma corrente muito forte. Raros são os indivíduos, entendeu? Como vocês sabem, a maioria das pessoas que chegam no Vedanta Brasil chegam na periferia, chegam superficialmente. Alguns passam 5, 10 anos, mas ainda assim permanecem a nível acadêmico só, entendeu?
Outros permanecem aqui de vez em quando, como se fosse um hobby, né? De vez em quando, de revisitar os conhecimentos, os ensinamentos do Vedanta. Mas, como vocês podem ver, as pessoas que realmente, né, têm uma convicção, uma força, um valor desenvolvido para realmente prosseguir essa jornada, né, que em analogia é como se você estivesse nadando contra uma grande corrente forte, a corrente do samsara. Ao nosso redor, todo mundo é materialista, todo mundo é materialista mundano, materialista esotérico, materialista espiritual, materialista New Age. Então, quais são esses benefícios? Esses benefícios precisam ser muito bem compreendidos, de tal modo que a gente consiga obter a força para tirar essa espada da auto-inquirição, entendeu? E derrotar esta ignorância universal cósmica. Qual é essa ignorância? Eu sou o corpo, eu sou a mente, né? O mundo lá fora, esse mundo da dualidade, é a única realidade e eu preciso consumir essas experiências, esses objetos, experiências, porque somente assim eu posso me completar, somente assim eu posso encontrar a satisfação, a paz e a felicidade. Então, essa ignorância é muito profundamente impregnada, arraigada, né, na mente subconsciente do jiva humano, né? Então, o indivíduo tem que passar por todo esse processo compreendendo essa ilusão, esta fantasia, o modo qual a gente tenta, e esses objetos de desejo nunca entregam a felicidade, a satisfação, a paz, muito pelo contrário, até que a gente vá desenvolvendo a maturidade, e com a maturidade a gente vai desenvolvendo as qualificações, as purezas, os refinamentos, né? E aí a gente vai desenvolvendo mais valor, aí a gente vai deixando para trás aquilo que agora, mais claramente, a nível mais consciente, eu sei que não vai entregar a minha felicidade, a minha paz, a minha realização. Leva tempo. Como todos dizem, inclusive, né? Eu cito sempre, né, muito frequentemente o Nisargadatta e o Ramana, porque foram os meus dois gurus principais, né? Depois do meu primeiro guru, que eu não posso citar o nome. Mas então, o Nisargadatta costumava dizer, né, e o Vedanta sempre disse, o Nisargadatta, quase tudo que é profundo e lindo e maravilhoso apresentado por esses gurus, como Nisargadatta falava muito, Ramana falava pouquíssimo, né? Mas quase tudo de valor, as pérolas que Nisargadatta falava nos anos 60, 70 e 80, são todas as pérolas dos Upanishads, entendeu? Ele simplesmente, entre muitas outras coisas, ele dizia, ele citava, né? Não, o autoconhecimento é algo súbito, imediato, e não envolve tempo, mas a preparação é que leva muito tempo. Tal qual uma fruta de mango, né? De manga, ela leva tempo para amadurecer, mas uma vez ela esteja madura, a queda é súbita. Não é assim, Mário? Então, nós temos que ter a paciência. Porque essa ideia de que basta parar de buscar que você realiza é uma falácia enorme, entendeu? E tem aqueles que propagam essas ilusões, né? Eu chamei recentemente de propagadores de ilusões, vendedores de ilusões. Aquele, você para vender uma ilusão, você precisa se iludir primeiro. Você mesmo tem que estar iludido, senão você não vai ter a confusão, a convicção de propagar uma ilusão. Qual é a ilusão? Não precisa fazer nada, porque você já é a consciência, você já é Brahman. Tá? Essa é a realidade, é. Mas você realmente se preparou para não superficialmente, mas existencialmente compreender o que significa eu sou Brahman e viver de acordo com aquela perspectiva de conhecimento? Quais são os estágios pelos quais o buscador deve passar para atingir o benefício do autoconhecimento? Krishna apresenta os cinco estágios, como nós sabemos, né? O Karma Yoga, o Upasana,
né? O Karma Yoga, a observação do Dharma, não existe Dharma, não existe Karma Yoga sem Dharma, e não existe Dharma sem Karma Yoga, que é simplesmente a compreensão do Jiva em relação ao seu criador Ishvara e, naturalmente, as leis do Dharma, as leis do Criador, as leis que estruturam esta ordem, né? Esta ordem inteligente, as leis e os princípios éticos, morais, né? Psicológicos, kármicos. Então, toda essa compreensão é parte do Karma Dharma Yoga, que frequentemente requer um pouco de upasana, né? Quase que invariavelmente, diríamos. E upasana é meditação. A meditação, no início, precisa ser uma meditação que utiliza um símbolo de Deus mais tangível, mais denso, mais grosseiro, né? Então, na Índia, eles utilizam essas deidades da cultura védica, né? Então, a pessoa cresce num ambiente de Krishna, né? Então, a minha deidade é Krishna, né, Avatara. Então, eu fico meditando sobre a imagem de Krishna, o nome de Krishna e alguns daqueles atributos que se referem supostamente a esse Krishna, né? Então, nós utilizamos objetos de meditação, de upasana, símbolos que representem a natureza de Deus, mas colorido, assim por dizer, pelos gunas de Maya, pelo Prakriti de Maya, né? Então, nós temos o Passana, aí nós entramos no Yana Yoga do Vedanta, que passa por ouvir ou escutar os ensinamentos, o que é indicação clara que esses ensinamentos precisam ser ouvidos ou escutados de alguém que os ensina, que os explica, porque sozinho o indivíduo ele vai fazer uma confusão enorme, vai derrapar nas curvas e vai ser mais um iludido por aí, tá? Então, Shravana, Manana e Nididhyasana. Karma Yoga é o primeiro estágio. Que serve o Karma Yoga? Principalmente para remover excesso de Raga Devesha, impurezas da mente, Mala Vritti, tá? Então, como é que o Karma Yoga remove as impurezas da mente? Tá? Ele remove as impurezas da mente, ele vai reduzindo isso na medida que o indivíduo compreende que existe uma lei mais fundamental, mais primordial operando no campo, que é a lei da causalidade, causa e efeito, ações e seus resultados. Então, na medida que o indivíduo compreende isso, ele vai relaxando, porque a impureza maior que existe é a impureza de você achar que você é o centro do universo e que você, quando quer o que quer, como quer, quando quer, você deve obter aquilo que você deseja. Caso contrário, você dá chilique que nem uma criancinha. Então, as impurezas da mente são todas elas derivadas deste sentimento: eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador, eu faço o que eu faço porque eu quero experimentar o que eu quero experimentar. Eu faço para obter, tá? Essa é uma fantasia, uma ilusão tão rudimentar, tão básica, e que causa todas essas impurezas. Impurezas mentais significam perturbações, agitações, depressões, né, mentais. Então, todas essas né, disturbações, perturbações, estresses mentais, emocionais, são derivados de quê? De querer a todo custo o que eu quero obter e evitar a todo custo o que eu quero evitar, o que eu não quero haver. Então, esta missão impossível é a fonte original que fica produzindo, Alexandre, produzindo e, e reforçando de novo, essas impurezas. É a ignorância. Eu sou o controlador do meu destino, eu sou o fazedor, desfrutador, e eu sei que se eu fizer certinho, eu vou obter esses objetos de desejos, que no final das contas, a soma de todos os sucessos em minha vida, talvez possa me produzir um sentimento de completude e de satisfação quase perfeita, digamos.
Então, você compreendendo o Karma Yoga, o seu relacionamento com o Lorde, o fato de que você é somente um entre os fatores que contribuem para o seu Parabhada Karma, o resultado, o seu Palam, né? O seu Punya Papa Karma, né? Palam. Então, se você compreende que você é somente um dos fatores influenciando, mas que existe uma infinidade de todos os outros, o que que acontece? Você para de viajar na maionese imaginando que você vai conseguir experimentar só o que você quer e evitar tudo que você não quer, né? Você compreendeu o sistema Shwara? É a coisa mais simples, você compreendeu. Por isso que essa compreensão é o primeiro estágio do processo vedântico. Porque senão a mente está sempre assim, Mariné, entendeu? E uma mente assim não consegue entrar nos conhecimentos, nos ensinamentos mais profundos e sutis do Vedanta. Porque requer uma mente contemplativa, uma mente mais satívica, livre de impurezas excessivas, de perturbações, de distúrbios, né? De conflitos. Então, este é o papel do Karma Yoga, que envolve a observação do Dharma, porque aí o indivíduo se toca, né? Não, eu tenho que compreender que tudo que chega para mim como meu Parabhada Karma, ele chega desenhado de modo inteligente e sob medida para mim, para cada um de nós, a nível pessoal e coletivo, né? Então, eu aceito tudo como prasada. Ok, eu compreendi o sistema. Isso, isso não impede, isso não justifica que eu comece, não, eu compreendi muito bem, é tudo praçada, eu recebo tudo como praçada, mas na hora de oferecer as minhas respostas aos estímulos, eu violo o Dharma, porque eu já aprendi a receber tudo como praçada. Não, não funciona. Karma Yoga envolve a capacidade de receber o Parabhada Karma como prasada, como algo que é desenhado para mim, sob medida para mim, para favorecer o meu crescimento, como uma grande oportunidade, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Eu estou recebendo assim. E na hora de eu colocar as minhas ações, eu tenho que observar o Dharma, porque senão eu vou ficar violando e eu vou passar a vida inteira recebendo papam, papam, papa, papa, tentando manter uma pose de que não, é tudo praçado, é tudo praçado. Não, se você viola o Dharma, sua mente vai estar tão perturbada e disturbada que você não vai conseguir aceitar o seu Parabhada como praçada. Aceitar o Parabhada como praçada requer uma mente muito mais sábia, muito mais purificada e contemplativa. Você entende, Fabrício? Portanto, o segundo estágio é um pouco de Upasana, o terceiro é Shravana, estudo sistemático das escrituras por um período de tempo sob a orientação de um acharya, um professor competente. Não é uma coisa casual de os fins de semana, quando eu tenho tempo, né? Quando eu tenho tempo. É incrível, tem pessoas aqui que estão há 5, 10 anos aqui, quando tem tempo, aparece na aula, mas a maior parte do tempo está com o vídeo fechado porque está fazendo outras coisas. Está vendo os investimentos, a economia, notícias de política, entendeu? E ficam presos nessas coisas, política, economia, isso e aquilo. E estão 10 anos em torno ao professor. Não, é um mukshutva, é um desejo que precisa crescer. Se não está crescendo, é porque não está servindo. É porque não está servindo, não é porque os ensinamentos sejam precários ou o professor seja precário, é porque o indivíduo não está qualificado para o Vedanta. É muito raro encontrar um indivíduo realmente qualificado, né? Só estudo sistemático das escrituras por um período de tempo, não é o caso de um dia ou de um final de semana. Quanto tempo, professor? Já passaram alguns anos, quando é que eu vou receber o meu moksha? Então depende do professor, não depende das escrituras, depende do seu nível de qualificação, se o ego está envolvido, né? Se existem impurezas,
se existe, não, vaidades, a ideia de que isso é um status, você não vai receber esse moksha nunca, porque está vindo do ego o desejo do moksha. O desejo do moksha não tem, não pode vir do ego, tem que vir de um nível muito mais profundo do ser, desse Jiva Atma, que é além do ego. Você entende, Betânia? Por isso que muitas pessoas dizem, já são 6 anos, agora eu estou entendendo um pouco melhor os ensinamentos. Só me dizem, não importa, estejam tranquilos, tenham paciência, você tem que ficar imerso nesses ensinamentos, do mesmo modo como pickles. Picos são vegetais que vão e têm que permanecer imersos, né, banhados, numa determinada né, mistura, né, de vinagre, entre outras coisas, né, uma vez que as verduras cruas assimilem, né, e venham toda aquela mistura seja impregnada na coisa, então o pickles ele está maduro, né? Quanto tempo isso vai levar, não se sabe. Portanto, não importa. Isso é chamado de Shravana. O indivíduo tem que passar um tempo ouvindo os ensinamentos que irão remover gradualmente a autoignorância. O quarto é chamado de Manana. Depois de estudar o Vedanta de forma abrangente, o indivíduo tem que levantar suas dúvidas. Durante o Shravana, dúvidas não são permitidas. Na tradição vedântica, não são permitidas porque ela quebra o ritmo da aula. Então, o mais recomendável, como o Fabrício estava fazendo, como a Betânia faz frequentemente, escrever uma nota, né? No seu caderno vedântico de anotações. E no final da aula, se a dúvida não foi resolvida, o indivíduo pode trabalhar um pouco nela, ou esperar um pouco mais. Se a dúvida for persistente, o indivíduo é aconselhado a contar o seu professor, seu guruji. Você, passando pelo processo do Shravana por um período de tempo, geralmente a maioria das dúvidas são esclarecidas. Ok. Isso é chamado de samsaya nivriti, remoção das dúvidas, das incertezas, das vaguezas, das abstrações, conhecimentos vagos e abstratos não representam realmente conhecimento. A assimilação profunda é o quinto estágio, que deve ser uma compreensão livre de dúvidas, vaguezas e abstrações. Imersão, aplicação do conhecimento, internalização, essa palavra do Nididhyasana, que significa literalmente daquilo que eu compreendo, assimilação. O Swami Paramartananda, ele gosta de editar essa assimilação, ele coloca assimilação e internalização. Então, o que que significa internalização? É digerir tudo isso de tal modo que tudo isso esteja impregnado nas células, né, e nos nossos neurônios, de tal modo que esse conhecimento não seja algo superficial. Superficialmente, ele é sujeito ao esquecimento. Mas quando ele é, o indivíduo se banha, ele está ali imerso neste processo vedântico, que não ocorre 2 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, mas é um esforço constante que requer um indivíduo altamente qualificado, que é muito raro. Quase todo guru fica muito satisfeito quando encontra um discípulo realmente qualificado, porque é raro, né? Este era o meu caso, este é o caso da maioria de vocês, da grande maioria de vocês, é muito raro, tá? Encontrar um indivíduo qualificado é raro, encontrar um indivíduo que completa esse processo e obtém o Atmajnana é ainda mais raro.
assimilação, o Swami costuma editar dizer assimilação e internalização. Este Nididhyasana culmina com assimilação e internalização que transforma, mas ele passa por um profundo processo no qual o indivíduo está contemplando, contemplando essas exposições, esses ensinamentos, tá? Ele não somente está contemplando, mas ele está lembrando e aplicando esse conhecimento toda vez que ele vê a ignorância emergindo em sua mente consciente e compelindo o indivíduo a segui-la, a acompanhá-la. Então, contemplação, diversos aspectos, né? A aplicação do conhecimento que vai permitir a internalização e, no final das contas, o quê? A reivindicação existencial. Aham, Brahmasmi. Mas as pessoas ouvem falar de reivindicação, elas acham, não, não, tudo que precisa fazer é reivindicação. Reivindicação ao final do processo. Tá? Uma vez eu estava nos Estados Unidos dando um seminário, no estado de. Esqueci. E aí tinha uma moça lá que tinha passado um tempo no ashram do Dayananda, e ela falou que ela estava fazendo a reivindicação, porque no curso que ela fez com um dos swamis lá do ashram, ele dizia assim, não, não, o final deste processo, no final das contas, né, a sadhana é somente o quê? É somente reivindicar, 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 tá? Então, no final do processo, é verdade, a sadhana é reivindicar, mas a reivindicação, ela só irá produzir os frutos, que é o autorreconhecimento, a autorrealização, a Aham Brahmasmi, se ela realmente estiver no final do processo, não no início do processo. O início do processo, você tem que lembrar dos ensinamentos, você ficar imerso nos ensinamentos, você tem que resolver as dúvidas a respeito do ensinamento, aplicar sempre que a ignorância vem à superfície. Tem diversas passagens antes de você dizer, não, tudo que eu tenho que fazer é reivindicação. Aí as pessoas ficam reivindicando, não funciona, elas acham que tem um problema com os ensinamentos do Vedanta. Você entende, Betânia? A Betânia não está concordando comigo hoje. Isso é um problema muito sério. Claro que eu tô, professor. Eu tenho que fazer tudo isso de modo que eu possa mudar a minha perspectiva de mim mesmo. O tempo todo eu olho para mim como corpo-mente. Esta é a orientação mais profundamente, mais poderosa que está depositada no nosso inconsciente. É a Vassana, Aham, corpo-mente, Asmi, profundamente arraigada no inconsciente humano. É a Vassana mais difícil. É por isso que as pessoas falam assim, ah, sai dessa, mas é uma batalha muito difícil essa história do Upanishads, entendeu? Não é, Mari? Né? A pessoa olha, entra, tem uma simpatia, por exemplo, eu fiz uma postagem muito legal apareceu para mim no Facebook do Swami Shimaya. Como vocês já devem ter ouvido falar, o Shimaya, ele apresentava o Vedanta numa linguagem muito maravilhosa que envolvia ação e experiência. E algum aspecto mais esotérico também, transcendência, isso e aquilo. Então, a linguagem do Swami Shimayananda era mais nesses termos, né? Então, as pessoas adoram aquilo, entendeu? É uma postagem muito linda, muito bacana, senão eu não teria colocado ali. Mas dá sempre margem à interpretação de que eu posso praticar o Aham Brahmasmi simplesmente por repetir Aham Brahmasmi. E ali ele estava falando sobre a prática do Vedanta, mas ao mesmo tempo fazendo uma distinção entre a repetição superficial, mântrica, Aham Brahmasmi, e o conhecimento que realmente se traduz como uma transformação do modo qual eu vivo a minha vida. É lindo aquela postagem.
embora tenha uma conotação na superfície, tenha uma conotação de que, sim, eu simplesmente eu tenho que ser uma pessoa virtuosa, então tudo bem, funcionou para mim. Não, as virtudes são a consequência natural de um ensinamento, de uma compreensão devidamente estabelecida na mente consciente e na mente inconsciente do indivíduo. Então, esta é a ignorância poderosa, por isso que a maioria das pessoas passa um tempo com Vedanta e abandona o processo. E o pior é que quando abandona o processo, elas não têm mais para onde ir. Porque elas não conseguem mais voltar para os prem-prems e para os babás da vida, né? Ela não consegue voltar para esses gurus que ficam ensinando, faz isso, faz aquilo, o guru do faz, né? Ela já não consegue nem ir para lá, ela não consegue ir para frente porque acha que é difícil, né? Não, eu não estou, de repente eu não estou qualificado. O Vedanta diz nenhum problema. Ninguém de nós é qualificado. Os gênios espirituais que chegam aqui qualificados é a coisa mais rara que existe, né? Então a gente tem que fazer um esforço. Tome como exemplo o professor de vocês, que chegou aqui em condições precárias, que teve que passar por um processo profundo, longo, de melhoramento do complexo corpo, mente e sentidos, para começar a desenvolver uma mente um pouco mais contemplativa e ser capaz de meditar no silêncio, de experimentar um pouco de paz, né, passageira durante o esforço. Então, a transformação é possível desde que o indivíduo tenha esse desejo forte pela transformação. Olha, já passou da hora, não acredito. Ah, não, passou não. Esse relógio desse meu laptop, ele sempre muda a hora, não estou conseguindo resolver esse problema. Olha, eu estou parando de tomar café, estou cortando todos os açúcares, porque minha glicose já está ficando alta, colesterol está ficando alto, são coisas da idade. Eu cortei o café à metade, hoje ainda assim eu começo a falar disso, eu fico excitado. Parece que eu tomei muito café, mas não, né? Tá bom, Silva? Não tomei muito café, não, hein? Metade. Então, raros são os indivíduos que querem realmente vencer esta batalha épica, que é a batalha contra essa alta ignorância sem início e muito difícil de ser derrotada. Você entende, Fabrício, a encrenca que você está se metendo, cara? Hã? Eu não sou o corpo, eu sou a consciência que ilumina, vivifica e utiliza esse corpo para transacionar na dualidade. Eu, a consciência, no sono, eu abandono todas as transações porque eu deixo de lado o meu corpo físico e o corpo sutil. Eu assumo o meu corpo do adormecido. Mas eu não deixo de existir, eu continuo existindo. Qual é a prova que você existe? Os pranas estão presentes, sustentando o corpo, o corpo físico e o corpo sutil durante o estado do sono profundo. Eu tenho uma convicção clara de que eu sobrevivo atravessando os estados do sonho e do estado de vigília, porque eu sou algo outro que o desperto e o sonhador. São tudo conclusões óbvias que a gente não examina para compreender. De onde que a gente tira a convicção de que eu sobrevivo àqueles dois estados? São as lógicas das nossas experiências do dia a dia que não são devidamente examinadas. O Vedanta nada mais é do que ajudar o Jiva a reexaminar as suas próprias experiências. Do mesmo modo, quando o corpo morre, eu continuo a sobreviver. O corpo é a minha natureza prakriti, física, que é, por natureza, mortal. Portanto, eu tenho que simplesmente fazer essa mudança cognitiva de perspectiva
transferência de senso de identificação do corpo mortal para a consciência imortal. Eu sou a onda do oceano. Qual o problema da onda do oceano? É que ela é um indivíduo, né? Ela se sente limitada por o seu nome, sua forma, a sua altura, a sua força. Ela é limitada pelas características de uma onda, né? Então, se a onda ela mantém este senso de identidade, eu sou a onda, este fenômeno impermanente, né, que aparece e desaparece rapidamente, ela vive constantemente com esta ansiedade a respeito da sua mortalidade, da sua temporalidade. Mas se ela se dá conta que eu sou a água do oceano, né, ela transcendeu a sua identidade com aquilo que é passageiro, com aquilo que é mortal, né? Ela assumiu a sua real identidade como água, né? Ela transcendeu a identificação com seu Namarupa. Então, tudo que nós temos que fazer, o capítulo 14 vai lidar com aquilo que que são os Namarupas, a nossa natureza saguna, a nossa natureza gúnica, o nosso Namarupa e as características desse Namarupa precisam ser deixadas para trás como uma natureza aparente, secundária ou inferior que nos permite transicionar nesta ordem aparente. Aí o indivíduo assume a sua natureza como a consciência, ou como o oceano, em analogia, como o oceano, como a água do oceano, né? Aí a ansiedade a respeito da morte do Namarupa, ela passa, ela fica largamente neutralizada, né? Quando você muda a opinião a respeito de você, do Aham, corpo, mente, asmi, para o Aham, consciência, asmi, a minha visão, a minha opinião do mundo também mudará, né? Então, o que que acontece? O indivíduo que obtém esse conhecimento, ele vai experimentar um mundo mítia diferente, um mundo mítia transcendental. Não, o mundo continua o mesmo. É o modo qual o indivíduo percebe o mundo que muda, né? Somente isso. Se eu obtenho esta perspectiva nova a respeito de mim mesmo, a opinião nova a respeito de mim mesmo, eu sou a consciência livre do tempo e do espaço, o modo qual vejo o mundo também mudará. Esse processo é chamado Nididhyasana, a meditação vedântica, que irá reorientar a orientação antiga, Aham, corpo, mente, Aham, corpo mortal, Asmi, vai para Aham, consciência imortal, Asmi, tá? Em outras palavras, uma transferência que é gradual até que, a partir de um determinado momento, ela se torna firme, tá? Essa transferência é apresentada aqui como uma orientação, uma transferência do senso de identificação do corpo-mente Prakriti para a consciência nirguna. Swami diz aqui é uma sacada legal também para todos nós que viemos muito influenciados pela psicologia, o desenvolvimento da psicologia, a compreensão da psicologia humana, etc. Então, nós sabemos que o ser humano é um complexo corpo, mente, sentidos, programado, é um organismo vivo, orgânico, né? Biológico, assim por dizer, não é uma máquina, não é um cyborg, mas ele, ainda assim, ele é programado ou condicionado. Condicionado por quê? Por suas vasanas. Mas de onde que vieram essas vasanas? Desde o início. Mas eu ouvi dizer que não tem início. Exatamente, não tem início, tá? Porque é uma ordem aparente. Então, desde o início, assim por dizer, né, cada alma individual é movida por suas vasanas. É o nosso programa. Então, é um reprogramar o indivíduo do Aham, corpo, mente, asmi, para o Aham, consciência livre, asmi.
Como é que você vai fazer essa reprogramação? Swami diz aqui, podemos chamar de desprogramação ou descondicionamento. Tá? A questão é que o desprogramar ou descondicionar não resolve realmente o problema, porque se você se descondicionar ou se desprogramar, você ficaria ainda sem uma definição real daquilo que você realmente é, tá? Então, editando aqui as palavras do Swami, é um processo que podemos chamar de descondicionamento e recondicionamento, desprogramação e uma reprogramação. Ah, então o Vedanta é simplesmente um processo de condicionamento, de programação, Aham Brahmasmi? Sim, sim, você, Marinéia, é um computador orgânico, biológico, programado por suas vasanas. As vasanas que te operam são vasanas não em harmonia com a natureza da realidade absoluta e desta realidade mítya, tá? Quando você vive não em harmonia com a realidade, você sofre uma dissonância, tá? Então, o que que ocorre? Você precisa ser recondicionado, reprogramado. Mas como? Quais são os programas? Onde é que eu vou? Qual é a cultura melhor para receber um programa novo? Onde é que eu vou nascer? Se você quer nascer num lugar para receber um programa mais espiritual, é Índia, tá? Mas, mesmo em Índia, a maioria das pessoas também vivem sob efeito de um condicionamento que não é realmente totalmente em harmonia com a natureza da realidade. Então, você precisa de ser reprogramado, recondicionado através dos ensinamentos que não foram originados por homens, mas foram revelados por Ishvara para os seres vivos. Então, nós temos que passar por esse recondicionamento, reprogramamento, reprogramação, com base aos ensinamentos expostos pelas escrituras do Gita e dos Upanishads, tá? Aqui, nesta ordem, todos nós somos computadores biológicos movidos ou governados por vasanas. As vasanas fundadas na ignorância causam sofrimento, causam a dor do samsara. Uma vasana espiritual fundada nos ensinamentos dos Upanishads, do Vedanta, é uma coisa raríssima você já nascer com aquela vasana espiritual. A gente quer desenvolver e cultivar este tipo de vasana, tá? Porque este tipo de vasana vai me permitir reconhecer, né, aquilo que é antes, ou melhor dizendo, além de toda e qualquer programação, que é a natureza, a luz da consciência, né, a existência no qual todas as sobreposições dos prakritis, ou projeções dos prakritis, elas ocorrem. Você precisa de quê? De um pano de fundo. Nada escapa à consciência. Eu sou a consciência. A consciência, ela é livre dos gunas, ela não é programável. Nada escapa a essa consciência. Mas eu preciso de um programa bom, fundado nos ensinamentos espirituais, de modo que eu desenvolva uma mente contemplativa, reflexiva suficiente para que eu possa obter o conhecimento daquilo que é livre de qualquer condicionamento ou programa. Você entende, Mário? Será que ninguém entendeu? Ok. Isso é um tema, é um tópico meio pega para algumas pessoas, entendeu? Quando o Vedanta diz o propósito de todo buscador da realidade é desenvolver e cultivar, né, vasanas, que é um condicionamento, né, em harmonia com os ensinamentos dos Upanishads. Então, o primeiro passo, que é parte desse processo de purificação ou desenvolvimento das virtudes ou qualificações, é desenvolver e cultivar vasanas espirituais que irão me mover na direção da purificação e do autoconhecimento. Você precisa de vasanas espirituais
Eu nasci com uma diferença de 2 anos do meu irmão. Meu irmão não nasceu com nenhuma tendência espiritual, tá? Eu nasci com uma tendência espiritual na mesma cidade, na mesma casinha lá em Niterói, na mesma família, na mesma escola. Nós nascemos como subproduto das nossas vássanas, impressões sutis que sobrevivem às nossas encarnações. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.